E o apóstolo Paulo, ele vai tocar nesse assunto aqui, nessa carta, que eu queria que você abrisse comigo aí, por favor. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. E o versículo de número 6, eu vou pedir para a gente jogar aqui na projeção. Versículo 6. Isso. Então você percebe que hoje a gente fala de um mal do século. E o mal do século é a depressão e todas essas doenças realmente que são originadas na mente. Isso é o mal do século. E as pessoas sofrem demais com isso e não sabem nem como controlar isso. Por exemplo, não sei se você já teve o desprazer de lidar com pessoas que estão em estado de depressão. Como que você vai resolver o problema de uma pessoa com depressão? Difícil. Porque não é um problema que você toma um remédio que nem uma dor de cabeça. Toma uma dipirona e sara. Então, e a depressão é uma doença na alma, é uma doença na mente da pessoa. Crise de ansiedade. Alguém já viu alguém ter crise de ansiedade? Levanta a mão assim, quem já viu. É horrível. A pessoa que tem crise de ansiedade... Minha esposa trabalhava no hospital e ela falava que de vez em quando chegava garotas lá, né, amor? Adolescentes com crise de ansiedade, que parecia que ia morrer. Então, falar desse assunto, o apóstolo Paulo já toca nesse assunto sobre a ansiedade. Então, assim, se eu pudesse caracterizar hoje as coisas que provocam doença na nossa mente, eu ia categorizar isso em três etapas. Então, a gente pode chamar de depressão, a gente pode chamar de estresse, e a gente pode chamar de ansiedade. São essas três coisas que acontecem que afetam a nossa mente. Então, o que é a depressão? A depressão é um excesso do passado. Então, se eu focar demais no passado, eu vou ficar deprimido. Porque eu vou ficar frustrado com alguma coisa que não deu certo, uma decepção que não deu certo, uma situação da minha vida que não deu certo, e aí eu vou ficar depressivo por causa daquilo. Um amor não correspondido, um divórcio, um emprego que você perdeu, uma oportunidade que você deixou de tomar posse, tantas outras coisas, que ficou lá no passado. Nessa mesma carta, Paulo ainda vai falar, eu estou deixando as coisas que para trás ficam e vou avançar para as que estão adiante de mim. Então, se a gente olhar, a depressão é um excesso do passado. Excesso do passado. Deu para você entender? Depressão, excesso do passado. E o estresse, o que é? O estresse é o excesso do presente. Excesso do presente. Então a gente vive a loucura da vida, a loucura, vivendo o dia a dia, loucura. Fica estressado, estressa. E o estresse também pode provocar uma doença na nossa mente. E a ansiedade, o que é? Excesso do futuro. Porque é uma preocupação que eu estou tendo com algo que ainda não aconteceu. Então, é o excesso do passado que provoca a depressão, excesso do presente que provoca o estresse e excesso do futuro que provoca a ansiedade. E quando a gente fala de ansiedade, parece que é um tema novo, mas não é, porque o Paulo vai tocar nesse assunto aqui com essa igreja. E ele vai falar, ele vai começar exatamente no versículo 6, dizendo assim, não andem ansiosos por coisa alguma. Então já começa dizendo assim, uma recomendação, dentro de um contexto de várias coisas que poderiam trazer ansiedade para essa igreja, de várias situações. Se você olhar todo o contexto da carta, você pode enxergar nas entrelinhas várias situações que poderiam provocar ansiedade neles. Então Paulo já está prevenindo, dizendo assim, olha, não andem ansiosos por coisa alguma. Aí ele diz o seguinte, mas em tudo pela oração e súplica. Por quê, gente? O que acontece? Nós temos uma tendência muito horrível, de não descarregar as nossas preocupações no lugar certo. Então a gente às vezes está preocupado demais, aí vai descontar na comida. Está preocupado demais, vai descontar na bebida. Está preocupado demais, vai descontar na televisão. Está preocupado demais, vai descontar no chocolate, né? E assim por diante, a gente vai encontrando algumas coisas para a gente descarregar nossas preocupações. Quem já viu gente fazer isso? Levanta a mão, só para ver se vocês estão entendendo isso. Então, oi? Exatamente.
Então, eu estou ansioso, o que eu faço? Eu não descarrego essa ansiedade no lugar certo. Então, eu descarrego naquilo que é mais prazeroso para mim. Então, eu vou lá e vou comer bastante. E aí, consequentemente, estou ansioso demais, é a mente que está doente, mas comer demais, quem é que vai reagir a essa comilança toda? O nosso corpo, não é isso? O nosso corpo, e aí vamos, gente, aí vai longe. Aí vai longe, porque aí você come demais, você pode ter problema de obesidade, pressão, e assim vai. Aí eu podia aqui ramificar isso aí para um monte de coisa. E tudo isso se origina na mente, então o problema todo está na mente. E aí ele diz, voltando aqui no texto, então vocês não estejam ansiosos. Ou seja, preocupação, todo mundo tem. Todo mundo tem. Não tem como você controlar as preocupações. Mas ele fala assim, mas em tudo pela oração. Então tem um lugar certo para descarregar a ansiedade. E aonde é esse lugar? Na oração, na súplica, com ação de graça. Ou seja, diante de Deus, eu vou e descarrego toda a minha ansiedade. Tanto é que ele fala aqui, apresentem seus pedidos a Deus. Então eu vou descarregar em Deus as minhas preocupações. Só que a gente não, na teoria todo mundo sabe, mas na prática a gente tem dificuldade de viver isso aqui. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai procurar outras formas de descarregar as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Só que a orientação bíblica é o quê? Descarrega em Deus. Você pode fazer isso. Você, em vez de ficar ansioso por essas coisas que estão dominando a sua mente e que vão te deixar doente, descarrega em Deus isso. E apresente diante de Deus as suas demandas. As suas demandas. E aí o texto vai continuar, porque é muito importante essa leitura que a gente está fazendo. Continua no versículo 7. Quando eu aprendo a viver e a usar essa ferramenta de Deus, essa recomendação bíblica, gente, sabe o que eu tenho descoberto? Que a maioria dos nossos problemas, dos cristãos, é porque nós não praticamos a Bíblia. Isso é uma realidade, gente. Nós somos bons religiosos, nós frequentamos as reuniões, participamos dos cultos, mas nós não praticamos a Bíblia. Nós temos dificuldade em praticar a Bíblia. Não porque somos obstinados, porque somos rebeldes, nada disso. É porque nos falta a disciplina para praticar a Bíblia. E a fé, de fato, naquilo que as palavras de Deus estão declarando sobre nós. Então ele fala assim, que na hora que você aprende a viver dessa maneira, tenho preocupação, descarrego no lugar certo, aí a paz de Deus, e que paz é essa? Uma paz, olha lá, que excede o quê? Você sabe o que é uma paz que excede o entendimento? É uma paz não circunstancial. Porque o que é uma paz circunstancial? Jesus falou assim, a minha paz eu dou para vocês, eu não dou a paz que o mundo dá. Porque o mundo, ele dá uma paz. Qual que é a paz que o mundo dá? É a paz circunstancial. O que é uma paz circunstancial? É uma paz que está relacionada à resolução dos meus conflitos. Eu só tenho paz quando eu pago a conta. Eu só tenho paz quando eu não estou doente. Eu só tenho paz quando meu casamento está bem. Então, a paz que o mundo dá é uma paz circunstancial. Depende das circunstâncias para mim estar em paz. Então, quando as coisas estão dando errada, tira a minha paz. Só que a paz de Deus é uma paz que excede o entendimento. Como assim, pastor? É uma paz que não tem nada a ver com as circunstâncias. Que as pessoas vão olhar e falar assim, mas essa pessoa está doente e tem paz? Como um negócio desse? Essa pessoa está com um problema no casamento e está tendo paz. Por quê? Porque a paz que ele tem excede o entendimento humano. Os homens não conseguem entender a paz que está governando as nossas vidas. Mas isso tudo dentro de um contexto que nós acabamos de falar, quando eu aprendo a descarregar no lugar certo. Então a paz que excede o entendimento vai fazer o quê? Ela vai guardar o quê? O coração e a mente. Então essa paz, ela vai guardar, ela vai proteger o meu entendimento, o meu coração e a minha mente. A paz de Deus vai proteger a minha mente em Cristo Jesus. Então é sobre isso que a gente vai conversar.
sobre essa paz que protege a mente, uma mente protegida pela paz de Deus. Nós precisamos de mais disso. O mundo que nós estamos vivendo é hoje uma loucura. E nós estamos vendo realmente pessoas doentes nas suas mentes. E tudo isso tem a explicação dentro daquilo que eu falei, dentro daquelas 3 categorias. Estresse, ou melhor dizendo, excesso do passado, excesso do presente, excesso do futuro. Isso adoece a nossa mente. Por exemplo, eu anotei aqui alguns dados importantes. Isso é só para efeito de conhecimento. Quase, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, quase 1 bilhão de pessoas estão vivendo hoje com algum transtorno mental. Estima-se que mais de 300 milhões de pessoas sofram com depressão e cerca de 260 milhões com ansiedade. E ainda assim, diante desses números tão alarmantes, é um assunto tão negligenciado. E a igreja precisa falar disso também. A igreja precisa tocar nesse assunto também. Mentes saudáveis. Mentes saudáveis. Eu preciso ter uma mente saudável. A gente está vendo que no meio do povo de Deus está acontecendo com muita recorrência e frequência pessoas que estão em estado de depressão horrível. E ela fala, não, eu vou na igreja, tudo, mas por quê? Porque não basta vir na igreja. Tem práticas espirituais, tem uma vida prática cristã que vai determinar se a nossa mente ficará ou não saudável, e é isso que eu quero compartilhar com o nosso coração. Tem um psicanalista, que ele é, talvez muitos de vocês conheçam ele, é bem famoso, e ele é o doutor, escreveu vários livros, os livros dele inclusive são muito bons, é o doutor Augusto Cury. Quem já ouviu falar no Augusto Cury? Bem, o Augusto Cury, ele desenvolveu um conceito para falar sobre uma síndrome. Eu não sei se ele conseguiu ter sucesso dentro da academia para que isso fosse discutido de forma, como é que eu falo, de forma geral, mas é um conceito que ele desenvolveu, que é chamado de SPA, ou SPA. E o que essa sigla quer dizer? É a síndrome do pensamento acelerado. Síndrome do pensamento acelerado. E a gente às vezes tem isso e não sabe. Por quê? Porque a gente não consegue desligar a nossa mente. A gente está pensando o tempo todo. Inclusive, eu estou pregando aqui agora, teve gente que já saiu daqui umas 3 vezes do culto. Não estou falando andando, saiu com a mente. Ele está aqui prestando atenção em mim, daqui a pouco ele está falando, mas a conta está lá. Aí daqui a pouco está prestando atenção no culto, ele está pensando, amanhã eu tenho que ensinar o quê? Fazer não sei o quê. Aí, ele viaja no presente, no passado e no futuro, ao mesmo tempo. Em um culto, numa fração de segundos. Primeiro ele pensa assim, poxa, fulano me traiu, pilantra, não podia ter feito isso comigo. Aí daqui a pouco ele pensa no presente, poxa, amanhã tem que trabalhar. No presente. Poxa, eu tenho que agora chegar em casa, fazer as coisas. Então ele vai lidando com essas 3 áreas da vida, e aquilo vai agitando a mente dele, ele vai ficar pensando naquilo, e vai levar essa pessoa para uma doença mental, uma doença na mente. Então nós precisamos aprender a usar as armas de Deus para combater isso, e guardar a nossa mente. A paz de Deus vai guardar a nossa mente se a gente aprender a usar as armas do Senhor. Tem uma escritora também, uma pastora muito conhecida norte-americana, chamada Joyce Meyer. Ela tem um conteúdo maravilhoso também, e ela escreveu até um livro para falar disso. Muito tempo já o livro dela, inclusive. É o livro chamado O Campo de Batalha da Mente. Porque é aqui que acontece todas as batalhas. As maiores batalhas estão aqui na nossa mente. Nós temos que travar e todos os dias existe uma guerra na nossa mente. Nós somos bombardeados. Somos diretamente influenciados por aquilo que está acontecendo na nossa mente. Uma guerra acontecendo. Um dos trechos do livro dela é: se você é um dos milhões que sofre com preocupação, dúvida, depressão, raiva, culpa, você está experimentando um ataque na sua mente.
Então, existe um ataque na mente, uma batalha acontecendo na mente. Ainda dentro dessa ideia de lançar diante de Deus, a Bíblia vai falar em vários textos, mas eu quero lembrar de mais um deles, que é 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Por isso que o pessoal fala, você já deve ter ouvido esse ditado popular, que a mente vazia é a oficina do diabo. Então, nós vamos falar sobre isso também, vai ser muito interessante. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 diz assim, ó: portanto, humilhem-se. Para onde que eu tenho que me humilhar? Para os problemas? Não. Eu tenho que me humilhar debaixo da onde? Da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Então, se eu tenho que descarregar as minhas preocupações em um lugar, é em Deus. Versículo 7. Lancem sobre Ele. Lançar o que sobre Ele? Todo o quê? Toda a sua ansiedade, porque Ele tem... Agora, presta atenção na conjugação desse verbo, isso aqui é interessante. Porque Ele tem cuidado de vocês. A Bíblia está falando que Ele vai cuidar? Sim ou não? Não. A Bíblia está falando que Ele já está cuidando. Não é algo que ainda vai acontecer. A Bíblia está dizendo para mim e para você que Ele tem cuidado de nós. Não é que Ele vai cuidar de nós, é que Ele tem cuidado de nós. Então, nós precisamos, na prática, aprender a entrar nesse lugar de descanso e de confiança em Deus. Lançar as nossas ansiedades, as nossas preocupações, as nossas demandas, as nossas tristezas, as nossas angústias, as nossas dificuldades, tudo diante de Deus. Lança nele. E descansa. Por que você pode descansar? Porque Ele tem cuidado de nós. O cuidado de Deus. E eu vou falar com vocês, então, baseado nisso, sobre 3 pontos. Como nós podemos ter uma mente protegida? 3 pontos para termos uma mente protegida. Quem quer aprender? Dá um glória a Deus aí. Então, como que eu posso fazer para ter uma mente protegida? Primeira coisa é que nós devemos aprender a pensar como Deus pensa. Por isso que a Bíblia fala, nós temos a mente de Cristo, nós temos que aprender a pensar como Deus pensa. Porque Deus tem pensamentos sobre mim e sobre você. Só que nós nós acabamos negligenciando os pensamentos de Deus a respeito de nós. E isso nos leva a adoecer a nossa mente. Por quê? Porque isso afeta a nossa identidade. Nós ficamos com mentes adoecidas por falta da identidade, de saber quem nós somos de fato. E então, um exercício para a mente que nós temos que ter e nos agarrar nisso é pensar como Deus pensa. Olha o que diz Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Tem outras linguagens que dizem... Acha a linguagem que fala pensamentos aí. Eu acho que é a ACF. Vê para mim se tem ela aí. ACF, vê aí. Vocês conseguem mudar. Isso, obrigado, filho. Ó. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Então Deus está falando assim, isso aqui é Deus na boca do profeta Jeremias falando ao seu povo. Olha, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, o pensamento que Deus tem sobre nós é um pensamento que vai resultar no melhor lugar para nós. Melhor lugar. Mas você vai falar, não, mas pastor, está dando tudo errado. A paz que excede o entendimento. Não, por quê? Porque não é circunstancial, não tem nada a ver com a circunstância, tem a ver com confiança. Eu me agarrar no que Deus pensa e dizer assim, está tudo tranquilo, está tudo bem. Porque o que Deus pensa sobre mim
é muito maior do que o que eu mesmo posso pensar, do que os problemas estão me influenciando a pensar, do que a vida está me levando a pensar a meu próprio respeito. Então eu preciso me agarrar e me apegar nos pensamentos que Deus tem. Eu tenho que pensar como Deus. E qual que é o pensamento que Deus tem? Pensamento de paz. Não, mas eu estou na guerra, não tem problema, porque o pensamento de Deus é um pensamento de paz. E se eu descansar, Ele já está cuidando de mim e vai dar tudo certo. Então isso é uma forma de proteger a sua mente. Eu sei que talvez eu estou sendo simplista demais, porque é desafiador, não só para vocês, quanto para mim. Tem hora que a gente é sabotado pela mente, tem hora que... Por isso que eu falei, o campo de batalha é aqui, tem hora que a nossa mente sabota a gente. Mas eu preciso o tempo todo estar confessando o que Deus pensa sobre mim. Eu preciso o tempo todo estar agarrado naquilo que Deus pensa sobre mim e falar e repetir. Deus tem pensamentos de paz sobre mim. Os pensamentos de Deus sobre mim são esses. Os pensamentos de Deus. Aí ele diz aqui em Isaías 55:8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Ou seja, o pensamento de Deus não é como o meu pensamento. Por isso que eu não posso pensar como eu penso, eu tenho que pensar como Deus pensa. Por quê? Porque o meu pensamento, às vezes, afeta a identidade que eu tenho. Porque assim, gente, às vezes a gente tem uma visão sobre nós totalmente equivocada. Uma visão totalmente equivocada. Eu lembro de uma passagem de Números capítulo 13, sobre os espias que foram espiar a terra. Aqueles espias que foram enviados por Moisés. E a Bíblia conta que eles foram 12 espias espiar a terra. 10 deles voltaram com um pensamento sobre si mesmo, baseado nas circunstâncias. Aí 2 deles voltam com o pensamento de Deus, como Deus pensava. Sabe qual que era o pensamento dos 10? Olha só, o texto diz assim, é que me veio agora na mente, então não anotei ele, mas diz assim, é Números capítulo 13, depois você lê. Fala assim: aos nossos próprios olhos nós éramos como gafanhotos. Olha a visão que eles tinham deles. Nós, aos nossos próprios olhos, éramos como gafanhoto. Então, às vezes você vai ter uma visão sobre você que é totalmente pessimista, totalmente equivocada, que não corresponde à realidade do que Deus pensa. Por isso que você deve se apegar ao que Deus pensa. Se apegue ao que Deus pensa. É uma forma de você proteger a sua mente. De forma não circunstancial, não olhe para o que está acontecendo ao redor, não olhe para as coisas que estão caindo, não olhe para nada disso. Olha só para o que Deus pensa. E protege a sua mente. E assim, é literal, gente. Não é nem um mantra que eu vou ensinar para vocês, mas é literal. Você botar até a tua mão assim na tua mente, como um exercício, falar assim: a minha mente está protegida. Eu rejeito esse pensamento, porque esse pensamento não corresponde com a realidade espiritual. Eu quero pensar como Deus pensa sobre mim. Eu quero pensar como Deus pensa ao meu respeito. Então essa é uma forma de você proteger a sua mente. Pense o que Deus pensa. Diga assim: eu preciso pensar como Deus pensa. Queridos, eu quero dividir com vocês uma coisa que aconteceu comigo hoje. Já tenho alguns anos que eu tenho estado incomodado demais com o excesso do meu peso. Então, isso tem me incomodado muito. E aí, sempre tentando e sempre sendo sabotado pela mente, sempre tentando... Sabe por quê? O que impede a gente tomar... tudo é na mente, gente. A batalha é na mente. A gente procrastina na mente, tudo é na mente. E eu tenho tentado... E 2 meses atrás eu comecei a fazer atividade física regularmente. Comecei a ter meus resultados. E hoje, dividi com vocês aqui, participei da minha primeira corrida, ganhei a minha primeira medalha. Ó. Estou dividindo com vocês... E eu fiquei assim, eu superei, mas eu tive que trabalhar a minha mente. Porque em alguma hora do percurso da corrida, o meu corpo mandava uma mensagem: você não vai conseguir, para, você está cansado. Para. Então, esse tipo de atividade física, de verdade, é uma atividade que é muito importante. Eu acho que todos nós tínhamos que superar os nossos medos, nossas dificuldades e pensar em fazer uma atividade física
seja qual for ela. Aqui a ideia aqui não era ganhar a corrida, não é essa a ideia é você se movimentar. Mas eu precisei trabalhar e combater a minha mente, porque eu estava o tempo todo sendo sabotado por ela. E aí, uma das formas que eu usei foi o quê? É sempre proteger a minha mente com o que Deus pensa. Não, Deus me capacitou, eu posso. Deus está em mim, Deus mora em mim, o autor da vida mora em mim. Então eu vou blindando a minha mente com isso. Segunda coisa, pense nas coisas que são do alto. Pense nas coisas que são do alto. Como eu falei, e a gente pode conectar isso com a Bíblia inteira. Nós somos, olha para o seu irmão assim, discretamente, fala assim para ele assim: você é um ET. Eu sei que a gente está acostumado a chamar os outros de ET, parece que é pejorativo, né? Porque a gente já pensa um bonequinho verde, com a cara esticada assim, pequenininho, né? Não, querido, o que é um ET? É um extraterrestre. A palavra ET quer dizer isso, extraterrestre. Então, teoricamente, todos nós que somos cristãos, já somos um ET. Minha casa. Casa. E é exatamente isso. Nós precisamos do quê? Nós precisamos estar com essa... Casa, meu irmão. Casa. Nós precisamos pensar nas coisas que são do alto. Encher o nosso coração de expectativa naquilo que é do alto. Isso é uma forma de blindar a nossa mente. Por quê, gente? Porque esse mundo que nós estamos vivendo e presenciando é um mundo falido, caído. Deixa eu falar para você. A tendência desse mundo é piorar. Não é uma palavra... Não é que eu estou sendo pessimista, eu estou sendo bíblico. Eu posso viver nesse mundo que está indo de mal a pior, e o grande milagre é esse, é viver num mundo que está indo de mal a pior, e eu no meio de toda essa turbulência ter paz. É isso que é Bíblia pura. A paz que excede o entendimento. Está tudo indo de mal a pior, mas eu estou no meu lugar de paz. Como isso? Porque é uma paz que excede o entendimento. Veio o Covid. Eu estou em paz. Quantos crentes foi revelado, gente? Eu não estou aqui julgando os crentes, mas na pandemia, o desespero bateu em tanta gente crente. Eu não estou aqui diminuindo a dor, não nada disso. Eu sei que tem gente talvez que perdeu familiar. Eu não estou aqui minimizando. Pelo amor de Deus, não me interprete mal. Eu só estou dizendo que como nós nos comportamos diante da adversidade mostra a nossa confiança. Aonde está? Revela isso. Então, o desespero bateu. Por quê? Porque a nossa paz ainda é circunstancial. O mundo está caindo ao meu redor, mas eu estou no lugar de paz. Eu estou estacionado no lugar de paz. Isso é ser. Então, não é o mundo vai melhorar. Não, o meu mundo já é melhor. O meu mundo já é melhor. Por quê? Porque eu não sou desse mundo. O meu mundo é perfeito. Porque eu não sou daqui. Eu sou um ET. Minha casa. Eu não sou desse mundo. Então, eu preciso me ocupar a minha mente com as coisas que são do alto. E a Bíblia também vai dizer isso em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses capítulo 3, versículo 1, diz assim, vamos lá. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Aí você vai falar, não, então eu tenho que ignorar a terra. Não é disso que a Bíblia está falando. Quer dizer que toda a nossa investida, nós estamos nos preparando para embarcar para uma viagem eterna. Então, toda a nossa investida da nossa vida tem que estar focado nessa vida de cima, aonde Cristo está sentado. Continua. Porque já estáis mortos,
e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo. Então tem uma vida linda e maravilhosa escondida em Cristo. E é lá que nós devemos mirar. O nosso alvo é esse lugar. Às vezes a gente está tão apaixonado por essa terra que a gente está construindo tudo aqui, como se a gente não fosse mais embora daqui. A gente está montando nosso acampamento com tanto fundamento, está tão presa a nossa vida aqui, que nós não estamos focados naquilo que de fato é eterno para nós. Então, pense nas coisas que são do alto, proteja a sua mente. Porque se você ficar olhando para o que é daqui, você vai ficar decepcionado quando o dólar cair. Você vai ficar decepcionado quando você perder o emprego. Por quê? Porque você acha, agora o que será da minha vida? Ai, céus, ai, vida. Por quê? Porque o mundo desabou do que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui não pode abalar a nossa paz. Não deveria, pelo menos. Então, por isso que uma recomendação bíblica para a gente ficar com a mente saudável é pensar nas coisas que são do alto. Pensa nas coisas que são do alto. Continua ali, volta ali para mim, por favor, volta lá. 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Temos uma expectativa, temos uma esperança, temos um lugar para ir, já temos, a nossa passagem já está comprada. A nossa passagem já está comprada, nós estamos indo. Mas pastor, que loucura isso aí parece que você está falando. Gente, essa é a expectativa do crente. Se tem uma coisa que o crente... Porque assim, igreja não é para a gente ter vida melhor. Igreja não é para a gente transformar a nossa sociedade. Não, nada disso. Tudo isso faz parte, mas não é a missão principal da igreja. Nós nos reunimos como crente, porque todos nós aqui podemos até pensar em várias coisas diferentes. Mas uma coisa todo mundo tem em comum. É que todo mundo está esperando Jesus voltar. Essa é a expectativa do crente. Então vamos pensar nas coisas que são do alto. Foca, brinda a sua mente. E se você brindar a sua mente com isso, perdi o emprego da minha vida. Não tem problema. Eu estou aqui de passagem. Mas eu tinha uma casa, agora não tenho mais. Não tem problema. Agora tem gente que perde uma coisa, perde o emprego, perde não sei o que, morre junto. A vida dele acaba por causa das coisas terrenas. Ele acaba a vida dele porque alguma coisa abalou a vida dele aqui, porque ele acha que a vida dele se resume em 80, 90 anos, 70 anos que ele vai viver aqui. Gente, 70 anos comparado à eternidade é nada. 80 anos comparado à eternidade é nada. É nada. Então a nossa concentração deve ser lá, onde Cristo está sentado. E é isso que a Bíblia está me ensinando. Voltando lá em Filipenses capítulo 4. Então eu tenho que ser um alienado, um maluco. Não é disso não que a Bíblia está falando. Enquanto eu estou vivendo aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 8 agora. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Porque como cristão, isso aqui faz parte da minha vida. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então como que eu vivo a minha vida terrena? Como eu ocupo a minha mente? Então assim, eu penso no que é do alto, e enquanto eu estou peregrinando nessa terra, eu ocupo a minha mente daquilo que é bom. Por isso que ele está dizendo, tudo que é honesto, tudo que é saudável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Então, nós precisamos ter um foco certo da nossa mente. E disciplinar essa mente, porque pensar nas coisas que são do alto é uma disciplina. Se pensar no que Deus pensa fala de identidade, pensar nas coisas que são do alto fala de disciplina. É o tempo todo você adestrando a sua mente. Uma vez eu contei aqui, acho que no jejum eu contei, mas vou compartilhar de novo com você.
1 Coríntios capítulo 10. Não, 2 Coríntios capítulo 10. É um exercício que eu faço. Porque, como eu falei aqui, quando a gente está aqui no culto, a gente é sabotado pela mente. Então tem hora que parece que a gente está no culto, mas não está. Não sei se isso acontece comigo, mas deve acontecer com você também. Você vem, você senta aí na cadeira, mas por aí, daqui a pouco você dá uma viajada, sabe? Quem já viajou na maionese no culto aqui? Já viajou? Puxa vida, o que o pastor falou mesmo? Parece que desaparece, parece que você sai do culto, se distrai, olha um negocinho, sei lá, a sua mente se sabotou naquele momento. E às vezes acontece comigo, Rodrigo, isso. Acontece, eu sinto ser humano, acontece. Então às vezes eu estou aqui sentado no culto, aí de repente eu lembro da conta que eu tenho que pagar, ansiedade, tenho que pagar a conta. Aí ela fala, já sei, vou pedir dinheiro emprestado para não sei quem. Acho que eu vou vender aquele não sei o quê. Aí a gente a nossa mente sabota a gente. E aí, naquela hora que você está pensando na solução, a Deus está dando uma solução na palavra e você foi roubado. Naquela hora. Porque quem está trabalhando nesse é o diabo trabalhando na mente, gente. Ser endemoniado não é aquele endemoniamento clássico que a gente fala, né? Mão para trás. Não. Às vezes o endemoniamento ou a influência satânica, não necessariamente ele tem que entrar no corpo de uma pessoa, mas ele joga uma seta na mente. Ele joga uma influência na sua mente. E te sabota. Então eu faço esse exercício. E às vezes no culto eu faço, antes do culto, na hora que vai começar o culto eu faço isso. Eu vou ensinar você a fazer. Não só não é um mantra, como eu falei, não é uma mandinga, mas é uma mentalidade de você pensar dessa forma. 2 Coríntios 10, 5, põe aqui para mim. Olha o que está escrito aqui. Ó. Destruindo argumentos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Porque aqui tem um contexto falando sobre as fortalezas que são construídas, tentando impedir a gente de acessar as verdades de Deus. Aí ele fala assim, e levando cativo todo entendimento, ou outras versões falam, todo pensamento, a obediência a Cristo. Então o que é levar cativo? Eu pego o meu pensamento e eu prendo ele em Jesus. Cativo quer dizer preso. Então eu falo assim na minha oração, Senhor, o meu pensamento agora está preso no Senhor. Eu não quero me distrair por nada nesse culto, eu prendo o meu pensamento no Senhor. E aí, de vez em quando, pode acontecer a distração, você vai sempre exercitando sua mente dessa forma. Essa é uma maneira de você ter uma mente protegida. Então, prenda o seu pensamento em Deus. Pense. Prenda o seu pensamento no Senhor. Então, assim, um culto, quando a gente vem para um culto, isso é muito importante para a vida de um ser humano. Eu estava vendo um pastor falar esses dias, e eu fiquei assim, a ilustração que ele trouxe fez muito sentido para mim. Porque o ser humano, ele é feito de 3 composições. Então ele é corpo, alma e espírito. Então, para ter plenitude, você precisa se dedicar ou dar uma atenção maior nessas 3 áreas da vida. Aí ele estava falando de um carro. Ele falou, um carro para funcionar tem 3 elementos básicos de um carro que todo mundo tem que olhar. Que é o quê? Primeiro, combustível. Segundo, água e óleo. Combustível, água e óleo. Então isso aí e essas coisas ficam no painel para você ver. Isso aí você tem visão do painel, não é assim? Quando o combustível está baixo, o painel mostra. Quando a temperatura do carro vai aquecer, o painel mostra. E o óleo também mostra no painel. Então, nós temos que olhar para a nossa vida nessas 3 esferas. E a vida espiritual é um pilar, gente, um pilar. Então, quando você vem para um culto, você vem para se concentrar. É momento de concentração, não é momento de distração. Você veio para cultuar a Deus, você não veio para assistir o culto. Então, tem gente que tem essa cultura de falar assim, vou lá assistir um culto. Não, você não veio para assistir um culto. Você veio para cultuar. Você veio para oferecer o culto e não para assistir o culto. Porque quando você fala, vou assistir o culto, quer dizer o quê? Eu vou assistir o que as pessoas estão fazendo. Eu vou lá ver o que eles estão fazendo. Não, você não está vendo aqui para você ver o que estão fazendo. Você veio aqui para fazer junto. Para adorar junto. Para aprender junto. Entendeu? Então o culto é algo que a gente presta coletivamente
para Deus. O centro do culto é o Senhor. E por último, como eu falei, são 3 pontos. Então, primeiro, pense o que Deus pensa. Segundo, pense nas coisas do alto. E terceiro, pense com uma mente renovada. E aí, a gente vai ler Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. O apóstolo Paulo, você vê que toda essa doutrina, esse fundamento, está construído tudo nas falas de Paulo, porque ele era um homem além do seu tempo mesmo, ele estava além. A graça que Deus deu para ele de escrever e de montar todo o fundamento da igreja apostólica, é muito, muito lindo isso. E ele fala assim, ó, e não sede conformados com este mundo. Eu já falei o que é conformado. O que é a palavra conformar? A palavra conformar quer dizer tomar forma. Então, a água, ela é o maior exemplo disso. Por quê? Porque a água, ela toma forma daquilo aonde ela é colocada. Então, aqui tem um copo diferente, tá vendo? É um copo meio cônico, né? Uma taça. Então, a água, se eu congelar ela, você vai ver que ela vai sair com o formato do copo. Fosse quadrado, ela saia quadrado, redondo, sai redondo. Então, o que é conformar com o mundo? Quer dizer assim, o mundo tem um pensamento. O mundo tem um pensamento. Aí eu me conformar com o mundo é eu me adequar ao pensamento do mundo. Eu me adequo ao que o mundo pensa. Então ele fala assim, ó, não sede conformados com o mundo. Mas sede o quê? Transformado pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento. Então eu preciso ter uma mente renovada. Agora, como que eu renovo a minha mente? A renovação da mente é o processo de estar disposto às verdades de Deus. Então, a mente do crente, ela é uma mente renovada pela palavra de Deus. O mundo está mudando. Existe uma agenda progressista no mundo que está alterando toda a questão sociológica do mundo. A sociedade está mudando. E junto com essas mudanças estão vindo carregadas de ideologias, de coisas que são totalmente contra os valores da palavra de Deus. E aí, entre elas, você tem lá a homossexualidade. Por exemplo, hoje, está muito fácil, até uma criança hoje, ela te questiona e te confronta. Se você falar mal do homossexual, ela vai falar assim, mas é o amor. O que tem? Elas se amam, essas duas moças se amam, o que tem? E isso está sendo impregnado no mundo. O mundo está impregnando isso. Agora, o cristão, ele pode ser facilmente ser amoldado a isso, se ele não tiver exposto à palavra de Deus. Então, as ideias do mundo, por exemplo, hoje, uma agenda feminista, comendo a mente das irmãs, das puras e santas mulheres de Deus na igreja. Muitas cristãs aderindo ao movimento feminista. E aí, como que eu sei disso, pastor? Alguém se declarou feminista? Não. A fala da pessoa denuncia ela. A forma como ela falou, que antes ela pensou, já denuncia ela que ela está aderindo a essa agenda. E aí a gente vai pegar várias partes da sociedade e você vai ver que existe essa agenda progressista, o mundo está em mudança, a igreja está administrando isso de forma muito leviana. A cultura do divórcio, a igreja já abraçou com as duas mãos. A gente já aceitou já. Não tem nada hoje. Se eu falar, essa aqui é minha esposa, a primeira, a segunda ou a terceira? Ah, não, meu terceiro casamento. Pô, gente, legal. A igreja já concordou com isso. Isso aí já está. A igreja já bateu o martelo e falou, não, isso aí é tolerável. Então a gente, por quê? Agora, por que isso está acontecendo, gente? Porque a gente não está renovando a nossa mente com a Bíblia. Agora, assim, a pessoa que casou 2 vezes, nós estamos demonizando ela? Não. Nós estamos excluindo ela? Não. Mas nós estamos dizendo o seguinte, mesmo que ela casou pela segunda, pela terceira, ela é errado, ela cometeu um erro.
Ela cometeu um erro. Então a gente não vai agora pegar a experiência dela e validar para a igreja inteira e falar, não, gente, deu certo lá com o irmão Joãozinho, o irmão Joãozinho fez, não sei o quê. Não. Casamento continua sendo uma aliança indissolúvel. A gente precisa abraçar, a gente precisa defender isso. Porque se a gente começar a conformar com esse mundo, acabou. Acabou, gente. Então, uma forma de você proteger a sua mente é você se expor à Bíblia. Vir nos cultos, ler a sua Bíblia, se envolver com os estudos bíblicos, sabe? Estar realmente aberto para o que a palavra de Deus quer nos ensinar. Os nossos adolescentes estão hoje no acampamento. E ontem eu estive lá à tarde com eles e ministrei eles ontem. Estava falando sobre isso com eles. Essa geração que está sendo tão bombardeada. Tão bombardeada, por quê? Porque tem muito mais exposição à internet, a Netflix, a todos esses streams aí que tem. Como que você vai salvar o adolescente? A Bíblia fala, gente, como o jovem vai purificar o caminho dele? Observando a tua palavra. Lembra que eu falei no começo? Nós estamos errando porque não estamos praticando Bíblia. Ah, não, vamos passar no psicólogo, vamos passar nisso, vamos passar naquilo. A gente vai conformando com o mundo. Ah, porque a ciência vira um Deus para a gente. Para muitos crentes, hoje a ciência é um Deus. A ciência tem mais valor do que o que a Bíblia diz. Não, porque a ciência disse e tal. Gente, eu não sou contra a ciência. Não sou um negacionista. Acredito na ciência. Acredito que a ciência tem a sua importância e a sua relevância. Só que a partir do momento que a ciência confrontar uma verdade bíblica, eu abraço a Bíblia com as duas mãos. E ponto. Porque eu sou um cristão. Eu não estou conformado com esse mundo. Agora, porque a ciência bateu o martelo, a ciência não é Deus. Não é a ciência que determina, que indica isso. Eu tenho uma fé viva dentro de mim, orientado por uma palavra, guiado por uma palavra. Então, vamos renovar a nossa mente e ter uma mente transformada. E aí o texto ainda está explicando. O fato de eu não ter uma mente transformada e renovada pela palavra, olha só a consequência disso, ó. Para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o fato de não ter uma mente transformada me impede de o quê? Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por que eu não estou vivendo a vontade de Deus? Porque a minha mente não está protegida pela palavra. Só tem um jeito de viver, de estar no centro do que Deus quer. Gente, se tem um lugar melhor para estar nesse mundo, é no centro da vontade de Deus. É o lugar mais seguro da terra. É você estar no lugar que Deus quer que você esteja. É o lugar mais seguro, é o lugar mais protegido do universo. É esse lugar. Agora, por que às vezes a gente está desalinhado com o que Deus quer? Porque nós estamos enchendo a nossa mente de tudo menos da palavra. A gente sabe o nome dos cantores, a gente sabe o nome do não sei quem, sabe o signo não sei de onde, sabe tudo, da vida de todo mundo. Sabe o que está acontecendo, sabe tudo da guerra, sabe tudo, e sabe zero de Bíblia. E sabe zero do que Deus pensa. E sabe zero, porque como que eu aceito um valor desse mundo que é totalmente contrário à Bíblia? Como que eu consigo aceitar isso de forma tão amigável? Só tem uma explicação. Negligência bíblica. Eu só vou flertar com que Deus condena pela minha ignorância. Duas explicações. Ou eu sou ignorante em relação às coisas de Deus, ou eu sou obstinado, teimoso e rebelde. E eu fico sempre com a primeira opção, não com a segunda, que eu não acredito que ninguém é assim. Porque quem quer desobedecer a Deus, nem na igreja vai estar. Já rejeitou Deus. Fala, não quero saber. Agora, o cristão que está na casa de Deus, que tem frequência, que quer se envolver com as coisas, ele, na verdade, o problema dele é ignorância. Ignorância bíblica. Eu não estou pedindo para você comer na mão de pastor.
Você não é minha marionete. Você não é massa de manobra. Não é para você comer na mão do pastor. É para você aprender a Bíblia. Nós temos hoje um privilégio de ter Bíblia. Na nossa linguagem, o pastor Guto falou sobre isso. Tem países e povos que ainda não têm a Bíblia na sua própria língua. Ainda depende ainda do outro. Nós não, nós temos Bíblia à vontade. E nós vamos ser muito mais responsabilizados do que essas nações, pode ter certeza. Quando nós chegar diante de Deus, Deus vai falar, vocês não têm desculpa. Para vocês não tem desculpa. Por quê? Porque vocês tinham acesso. Aí o crente vai falar, por que a minha vida, eu estou indo para a igreja, nada muda. Por quê? Não muda é porque nós estamos desalinhados. Nós não estamos no centro da vontade. Nós não estamos experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não estamos. Então, que Deus nos ajude, gente. Então, recapitulando. Para você ter uma mente saudável, nos dias de hoje, que é desafiador. Uma mente saudável. Primeiro, você tem que pensar como Deus pensa. Segundo, você tem que pensar nas coisas do alto. E terceiro, você tem que pensar com uma mente renovada. Pense Bíblia. Pense Palavra de Deus.